Fala aí, família! Tudo tranquilo com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu querido canal Vagabundo Sem Ideia. Aqui quem fala é o Pedro e vamos para mais uma rodadinha de cartola, tá? Última rodada foi triste, 59 pontos, não foi legal, não foi nada legal. Porém, nessa a gente veio para mudar o patamar, né? Para tentar, pelo menos. A gente não vem tido bons resultados nas últimas duas rodadas, mas agora a gente veio com uma recuperação, tranquilo? É isso. Se você for novo, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, compartilha, comenta e vambora, porque a gente vai na agilidade nessa rodada, porque aqui eu acho que tem que ser papo, apesar que eu só tenho uma dúvida no que. Vamos começar pelo gol, né? Nossos queridos goleirinhos. Primeira opção, a gente tem algumas opções aqui muito boas, tá? A primeira opção é o Everton, né? Pelo lado do Palmeiras. O Palmeiras tem uma zaga muito forte, muito consistente. E o Vitória tem tido uma certa dificuldade de criação. Quando o Flamengo fez gol, mas é aquela coisa, né? O Flamengo toma gol de todo mundo. Então, eu acho que o Palmeiras pode sim segurar o SG, tá? Então, é uma partida... Eu acho que pro Palmeiras vir ganhar, sim, sem muito susto, sem muitos problemas, tá bom? E com relação ao Everton, ele é bom porque ele pode garantir o SG. O Palmeiras tem dado muitos problemas defensivos, então ele pode garantir defesas também e pontuar bem, tá? Outra ótima opção para a rodada é o John, do Botafogo, né? Recebendo o Cruzeiro. O Botafogo tem uma defesa muito sólida, né? E o Cruzeiro fora de casa não é tão bom quanto o Cruzeiro em casa. Marquezinho contra o Vasco. É um goleiro que tem suas defesas, né? O Grêmio toma sempre gol. É difícil o Grêmio segurar SG. E o Marquezinho tem a oportunidade de fazer defesas, né? Esse jogo contra o Vasco. Então, é uma boa opção também. O Rossi, né? Goleiro do Flamengo, recebe o Atlético Goianiense. Não é um cara que pontua muito, porque apesar de ter algumas defesas boas, não segura SG, né? O Flamengo, infelizmente, tem uma média horrorosa de SG de conquista, né? O Matheus Mendes recebendo o Corinthians, mas tome cuidado com esse jogo, tá? Porque o Corinthians já não perde pro Atlético Mineiro, se não me engano, a 6 jogos. E é um visitante indigesto, tá? Até contra o Galo. E outras opções aqui são apostas como o próprio Walter no gol contra o Atlético Paranaense, que pode dar bom, mas não deixa de ser uma aposta. Bem, eu vou ousar essa rodada, entre aspas, eu vou no simples, mas eu vou confiar. Não deveria, o time não apresenta o futebol para confiar, porém a gente está falando contra o segundo colocado contra o último, né? Então eu vou de Rossi aqui, tá? O meu foco vai ser não inteiro no Flamengo, mas vai ter muito foco no Flamengo nessa rodada. Eu acho que é o jogo mais fácil da rodada, tá? Mas o Palmeiras apresenta um futebol melhor do que o do Flamengo, tá jogando mais dentro de casa, eu concordo. Porém, o Palmeiras não vai ter o Veiga, o Palmeiras pode poupar peças, foi uma notícia que eu recebi agora há pouco, né? Então, eu tenho um pé atrás com relação... Eu acho que o Palmeiras pode ganhar, o Estevão ainda é uma ótima rodada, mas eu prefiro defensivamente o Palmeiras. Então, por isso que eu tenho até uma certa dúvida no meu meio de campo, né? Já que eu estava com o Felipe Anderson e ele provavelmente não deve começar o jogo. Porém, a gente vai ter a escalação do Palmeiras antes da rodada começar. E aqui, se quando eu começar a rodada o Felipe Anderson for para jogo, eu vou escalar no time, tá? Ele estará no meu meio campo. Se ele começar no banco, eu não vou escalar. E eu vou montar uma escalação aqui agora não contando com ele, mas já sabendo que o cara que vai entrar aqui, se ele for jogar, ele entra no lugar independente de quem seja a outra pessoa aqui, beleza? Só para deixar claro. Vamos para as laterais. Eu acho que não é uma rodada farta de lateral, tá? Começando pelo Arana, é uma ótima. O meu problema com o Arana é simples. Quando o Arana não quer jogar, ele não joga bem. Ele tem uma média de 2 desarmes por jogo, né? Como mandante, joga muito bem, né? Porque joga como ala, bem ofensivo. Porém, é difícil saber se ele vai ter média de roubada de bola, desarme.
porque o Corinthians também vem com a linha de 3, então o Mateuzinho não é um cara que perde tanta bola. O Romero não costuma cair tanto na ponta assim. E o Atlético Mineiro é um time que falha muito defensivamente. Falha muito, dá muito mole. Então eu não confio na zaga do Atlético Mineiro para segurar o SG. Portanto, eu não confio no Arana para rodar. Por isso eu não vou escalá-lo, tá? Reinaldo vai ser nossa primeira aposta no time. Pedro, você confia no Reinaldo que no Arana? Também não. Porém, o Reinaldo tem apresentado um bom futebol, principalmente quando mandante, né? Mesmo com poucos saldos de gol, né? Poucos SGs, o Reinaldo ele finaliza bastante, é o batedor de pênalti, mesmo com o Cristaldo. Eu acho que ele ainda vai bater o pênalti, tá? Ele bate algumas faltas laterais e é um cara que tem chegada na área, então ele pode se dar bem com isso. Infelizmente o Adson não vai titular, vai o Emerson Rodrigues, que é a estreia do cara. Não sabemos como é que ele vai ser no Cartola com relação à perda de posse, para falar que o Reinaldo vai ser uma ótima para roubar a bola dele. Mas eu acho que o Reinaldo pode arranjar uns roubos, e devido ao gramado centenário, um 0x0 não me surpreenderia, tá? Então, enfim. Outras opções de lateral, a gente tem o Marçal, né, e o Matheus Ponte, ou o Damian Soares, depende de quem for pro jogo. E aqui vem a nossa segunda opção na lateral, Vanderlan. Para mim, ele é unânime na rodada por ser um confronto do Palmeiras em casa, por ele ser muito ofensivo e por ele enfrentar quem ele enfrenta, que é o Mateuzinho, um cara que perde muita posse, cede muito desarme. Então o Vanderlan tem muito potencial na rodada. Então é muito difícil deixar esse palco de fora. Eu não deixaria. Então, Vanderlan vai ser nossa última opção, tá? Temos algumas opções alternativas. O Luciano Juba, se jogar, é bom, tá? Porque ele vai jogar de volante, né? Ele não vai jogar de lateral. O João Pedro é bem alternativa, eu não confio. E os laterais do Flamengo, né? Varela e Vinha provavelmente devem ser os laterais. A gente ainda não tem uma informação concreta, porque tá tudo muito confuso. Como quarta tem Copa do Brasil, né? Terça já tem Copa do Brasil, fica difícil saber as equipes se elas vão do jeito que elas estão aqui, por exemplo, no Joga 10, né? Então, é mais complicado. Por isso que é uma rodada meio chata, porque você vai com uma certeza de uma coisa, quando você for ver não é aquela coisa, então é complexo, né? Por exemplo, o Fluminense está todo dúvida aqui, né? Então, assim, é uma rodadinha bem chata, tá? Bem chata. Então fica complicado saber como é que vem esses times, né, na rodada, mas enfim, esses são os laterais. Zagueiros, aqui é simples, né? Quem que a gente tem de opção, né? O Lianco deve estar estreando, né? Eu acho que o Lianco vai jogar, não sei se ele vai jogar, se ele já estreou, não notei, tá? Peço perdão. Mas o Lianco e o Júnior Alonso são ótimos. Só que o problema, como eu disse, esse Atlético Mineiro segura esse SG. Porque mesmo que o Corinthians apresente falhas defensivas e ainda apresenta, ofensivamente é um time chato. Então pode fazer gol sim. Esse time do Galo toma uns gols bem bestas. Então fiquem de olho nisso. O Thiago Silva, como vocês viram, pode ser que ele seja poupado, até por causa que ele já tem mais idade, né? Tem a questão que ele tá vindo 2 jogos seguidos e depois tem a Copa do Brasil, talvez o Fluminense queira ele mais inteiro. Vamos de Gustavo Gomes, sem Veiga. Ele é o batedor de pênalti, então se tiver um pênaltizinho na rodada pro Palmeiras, é ele que vai bater, né? É um ótimo jogador pra rodada, tá? E é muito difícil ir sem ele, na verdade é impossível na rodada ir sem ele. Rodrigo, ele é uma boa. O Luan Cândido enfrentando o Fluminense é uma boa, porém tomem cuidado, tá? O Bragantino não é confiável. O Bragantino é um time muito incógnito. Ele ganha uns jogos que não era para ganhar, perde outros que era para ganhar. É meio complicado. Léo Pereira, excelente para a rodada, né? Tem a questão que o Léo Pereira ele é bom de bola aérea, ele tem faltas, né? Se é que ele vai bater agora com o De La Cruz e Arrascaeta, mas ele tem a falta. E a gente vai vir com o Fabrício Bruno, tá? O Léo Pereira é até melhor para desarmes e tudo mais do que o próprio Fabrício, né? Porém, eu gosto do Fabrício por causa da bola aérea. Eu acho que a bola aérea dele é mais perigosa do que a do próprio Léo Pereira. Então, por isso, a gente vai vir de Fabrício.
O Vitor Rei do Palmeiras também é uma boa, tá? Para quem quiser triplicar o Palmeiras. Porém, eu vou dobrar o Flamengo, dobrar o Palmeiras e o Reinaldo de aposta aqui. O meu técnico vai ser o Tite. Não é jogo fácil, é um jogo fácil para o Flamengo, entre aspas, porque o Atlético Goianiense performando muito mal, porém é um time muito ofensivo. Então, apesar de eu estar botando 2 zagueiros, eu não confio tanto no SG, mas aqui a gente não tem opção, a gente tem que ir para cima de quem a gente acha que é favorito. Então eu vou no Tite e vou confiar que o Flamengo vai apresentar pelo menos um futebol decente em casa, porque precisa para ganhar moral para jogar a Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Abel Ferreira é uma excelente opção até para quem quer valorizar, né? Tá ótimo, né? Outras opções, a gente tem o Caixinha e o Rogério Ceni, mas é muito difícil saber se os dois vão ir bem na rodada, porque o Fluminense vem numa ascensão. Então, se poupar a defesa do Fluminense, aí o Fluminense fica mais frágil. Mas não dá para saber se isso vai fazer o Bragantino ganhar. Já o Rogério Ceni, o Bahia, né, tá devendo. Os últimos jogos do Bahia estão muito mal. Então, ele vai enfrentar um Inter que está eliminado de tudo, né, que só tem o brasileiro. Então, é bem difícil ver o que vai sair dessa rodada. O Milito também é uma ótima, recebendo o Corinthians e o Vojvoda, né, que tem um ótimo histórico, o Fortaleza, quando mandante contra o São Paulo. E o São Paulo não tem o Lucas, né, e nem o Alisson. Meio de campo, aqui Arrasca, 100% no time, vive ótima fase, voltou muito bem da Copa América, né? Tem uma assistência em alguns últimos 2 jogos. De La Cruz, devido à função que tem feito e pisado menos na área, eu tô com o pé atrás do De La Cruz, né? Mas eu tenho essa dúvida no meu meio de campo, que vai ser a última posição que eu vou escalar, tá? Devido à minha dúvida. Então, o De La Cruz pode assumir essa posição. Scarpa, sempre uma ótima jogando em casa. Esse maluco, quando o mandante é insano. Sempre garante 4 pontos se fizer um gol, der uma assistência. A chance de estourar é grande. Bernard dentro de casa, também gosto. Não foi bem na vez que eu escalei ele, que foi na última. Não foi. Mas tem potencial, né, para ajudar o time. Pochettino, nossa segunda opção. O Pochettino, ele é o principal jogador do Fortaleza. Não jogou o jogo contra o Criciúma, ficou no banco do jogo inteiro, poupado. E o Fortaleza joga em casa, vive a ótima fase, vai querer ganhar essa partida. E o Fortaleza não tem Copa do Brasil. O Fortaleza ele foi eliminado pelo Vasco. Então não tem por que o Fortaleza poupar. O Fortaleza vai vir titular para cima do São Paulo. E o São Paulo, pelo contrário, tem Copa do Brasil. Não sabemos se o São Paulo vai poupar ou não. Mas o Fortaleza vai vir para ganhar essa partida com tudo. Ainda mais jogando dentro de casa. E tem um confronto histórico recente, bem favorável em cima do São Paulo, né? Bem carrasco. Então, Pochettino tem a bola parada, tem jogado muita bola dentro de casa. Não tem como deixar de fora. Uma média de 7,70 em casa. Escalando ele. Cristaldo, uma ótima, né? Quando o mandante é uma média boa, mas tá oscilando muito nas últimas rodadas. Meias do Bahia também são excelentes, só que aquela famosa incógnita. Quem vai bem? Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro? Não dá pra saber. E o Jean Lucas está suspenso, né? Jean Carlos, do Juventude. Esse cara aqui é gigante na rodada, tá? Esse cara é muito bom na rodada. Gosto muito. Não tô com feeling nele. Eu tive um feeling nele contra o Galo e deu muito bom, né? Foi essa rodada que tirou 9. É um cara que deixa seus golzinhos, tem assistência. Pode ir bem. Eu vou fugir desse jogo essa rodada, tá? Gerson, também ótimo. Jogou muito na última rodada. Tirou 10,80 contra essa equipe do Vitória. Tá? Ranieri, Eric, Richard Rios. O Richard Rios é a minha segunda opção de escalação, tá? Se não for o De La Cruz, pode ser o Richard Rios, tá? Porque eu teria alguém do Palmeiras e visto o que o Gerson fez e o Richard Rios jogar mais ou menos do jeito que o Gerson deve jogar, é uma ótima. E uma terceira opção seria o Lincoln, tá? Enfrentando o Fluminense, mas eu gosto mais do Elinho, porém no ataque eu já tenho uma outra aposta que eu vou fazer. Então, opa, eu botei errado. Então, o Lincoln, não sei se eu vou escalar. Então, daqui a pouco eu volto aqui para me decidir. Mas eu acho que eu já sei quem eu vou, tá? No ataque, padrão, Pedro. O correto agora, assim, o que todo mundo tá fazendo é o quê? Hulk. Pô,
muito insano em casa, tem média básica, uma média de 8,8 quando mandante, tirou 17,90 na última, fez 2 gols. Gênio. E o Estevão, que deve começar o jogo, até para ganhar ritmo pro jogo contra o Flamengo, né? Um moleque que tem média mandante de 8, porra, joga muita bola, sempre pontua muito bem e tal. Por que eu não vou escalar nenhum dos dois, né? A princípio, o Estevão é pelo fator de que eu não gosto do Maurício. Se o Maurício for para jogo para ser o armador. Se for o Felipe Anderson, o Estevão para mim tem mais força. Eu não acho que ele perde força de pontuar bem, de até fazer um gol e imitar. Mas eu acho que ele pode sofrer um pouco por causa desse meio campo se o Maurício jogar, porque eu não curto tanto ele, tá? E aí, por isso que eu vou deixar o Estevão de lado essa rodada. O Hulk é simplesmente porque eu tô conferindo o Paulinho e eu não vou dobrar o Galo. Então, eu vou de Paulinho. Eu não sei, o Paulinho é realmente um cara muito inconsistente. É uma partida muito bem, eu tô muito mal, muito bem, eu tô muito mal. Mas alguma coisa me diz para escalar o Paulinho essa rodada contra o Corinthians, então eu vou de Paulinho, tá? Outras opções, Tiquinho Soares, excepcional, tem o pênalti, é o centroavante do Botafogo, muito bem. Luiz Henrique não sabe se vai pro jogo ou vai ele ou vai Oscar Romero. Tem que ficar de olho também, mas se for pro jogo, muito bom. Inclusive, tá? Uma alternativa que talvez eu faça, eu não vou garantir, era botar o Oscar Romero no meio de campo, caso ele vá pro jogo, que ele se confirme, e vir com o Estevão no ataque, tá? Isso pode acontecer, tá? Isso pode bem acontecer, mas não vou garantir nada. Canobi enfrentando o Cuiabá como mandante, vocês sabem como é que é. Luceiro enfrentando o São Paulo, a zaga de São Paulo tem tomado gol nos últimos 8 jogos, São Paulo tomou gol em 5, né? Principalmente quando visitante. O Elinho, cara, o que esse Elinho, essa rodada pra mim, ele é gigante, não tá escrito, cara. Esse maluco tem muita média. Esse Fluminense, se viesse em Thiago Silva, o Thiago Santos está suspenso. Se viesse em Thiago Silva, perde muito defensivamente. Deu muito defensivamente. Então eu gosto muito do Elinho pra rodada. Mas é muito do Elinho pra rodada. Tanto que eu tenho essa pulga na orelha, tá? Se eu vou com ele ou não. Porém, a minha terceira opção, que é uma aposta, que é um cara que, porra, ele fica naquela eminência de jogar bem pra cacete, não jogar bem pra cacete, é o Savarino. Pra mim, eu quero ter alguém do Botafogo. O Botafogo vive uma fase excepcional. Vai jogar de mandante, né? Recebe um Cruzeiro que é inconsistente. O Cruzeiro não tá na Copa do Brasil, o Botafogo tá, né? Também tem esse aspecto. A questão que o Savarino talvez seja poupado. Pode ser que seja. O Botafogo vem numa sequência de jogos gigante. Não me surpreenderia. E agora não tem o Júnior Santos. Então, ele ser poupado, o pessoal no ataque ser poupado, eu juro que não iria me surpreender. Né? Tanto que eu não lembro se ele jogou a última rodada nessa vez. Não, ele jogou. Ele nem foi substituído. É um cara que joga o jogo todo, né? Então, assim, gosto dele pra rodada. Vou fazer essa aposta nele. Porém, se tiver alguma notícia que o Botafogo possa poupar, sei lá, alguma coisa do tipo, aí eu tiro o Savarino e boto o Elinho. Porque, se eu não me engano, o Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil, né? Se eu não estou enganado. Então, o Bragantino não vai ter jogo, vai com o time titular. Só que o Bragantino tá sem Juninho Capixaba, né? Tá sem o Pedro Henrique, então defensivamente é horrível. Mas ofensivamente eu gosto. Então, fica aquela pulga na orelha. Se o Savarino for poupado ou tiver notícia que o Botafogo poupe, eu vou de Elinho, tá? No ataque. Meio de campo, assim, por querer... A parada seria dobrar o Flamengo aqui. Mas eu quero aproveitar para tentar ter alguém desse Palmeiras, tá? Como o Felipe Anderson é dúvida, eu vou de Richard Rios, tá? Capitão aqui é o Pedro, para mim não tem nem conversa. É o melhor capitão para a rodada. E eu vou assim para a rodada, tá? Como eu disse, eu ainda não sei esse meu último meia, principalmente se o Felipe Anderson realmente for banco, tá? Eu não vou botar um Felipe Anderson e posso entrar no segundo tempo, não tem lógica. E eu não sei se eu vou manter o Richard Rios, então é uma incógnita, tá?
Pode ser que eu não tenha o Richard Rios, como pode ser que eu venha pro De La Cruz. Eu ainda tenho essa dúvida. Aqui agora no vídeo eu vou botar o Richard Rios e ir pra cima assim, tá? Esse é o meu time. Eu particularmente quero fugir um pouco dos mais escalados, porque eu não curto escalar mais escalados, é uma questão minha. Se bater o time com os mais escalados, bateu, entendeu? Mas eu gosto de ir nos meus feelings, né? E eu tô sentindo feeling tanto no Paulinho quanto no Savarino. Então eu vou apostar neles, tá? Pode ser que dê ruim, tranquilo, normal, mas vão ser minhas apostas, tá bom? Então é isso, família. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, tá? Como de praxe, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amiguinhos na rede social, tá? Para ajudar o canal a crescer e tudo mais. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo, né? Sempre bom lembrar, né? A partir daqui a alguns meses a gente vai ter uma evolução aqui, a gente vai estar fazendo mais vídeos de conteúdos de jogos, né? Não só cartola, mas isso aqui é só daqui a algum tempo. A gente vai estar streamando na Twitch daqui a algum tempo e eu vou deixar depois o link aqui para vocês e tudo mais, tá bom? Mas a princípio agora a gente mantém o cartola, vai tudo tranquilinho. E é isso, tá? Então se você for novo, se inscreve para saber das atualizações e tudo mais, tá bom? Então é isso, muito boa sorte a todo mundo na rodada, fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!